As pais queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula da nossa escola bíblica. Essa disciplina ela tem como nome Profetas 1. Nós, logo após concluirmos ela, nós vamos iniciar Profeta 2 e a cada aula nós vamos trabalhar dois profetas. Total aí mais ou menos de 16 profetas para a gente estudar e se edificar com cada livro desses profetas. Então, hoje nós vamos trabalhar o livro do profeta Joel, juntamente com o livro do profeta Jonas. Eu queria convidar você a separar esse momento na sua casa, para que você se concentre e possa aprender mais a palavra do Senhor. Eu espero que essa aula possa edificar a sua vida e também possa ampliar o seu conhecimento da palavra do Senhor. Então, nós temos aqui o profeta Joel e é interessante a gente estudar primeiramente um pouco sobre a data da pregação desse profeta. Nós vamos estudar os profetas em ordem cronológica e se você perceber nesse gráfico, você verifica que o primeiro profeta levantado por Deus, de acordo com esse gráfico, é o profeta Joel, ok? Quando você abre sua Bíblia, o primeiro profeta a ser trabalhado ali na ordem dos livros da Bíblia é o profeta Isaías, mas ali não se encontra em uma ordem cronológica e se fosse em uma ordem cronológica deveria ser o profeta Joel. Então esse gráfico ele é muito didático. Se você perceber, ele divide aqui o ministério dos profetas de acordo com a localização de cada um e de acordo com o tempo em que eles foram chamados por Deus. Você percebe que no Reino do Sul houve uma quantidade maior de profetas levantados pelo Senhor. E no Reino do Norte também Deus levantou homens sérios para pregar ali, só que uma quantidade menor. E o profeta Joel, como o primeiro homem chamado aí pelo Senhor, claro, dos livros trabalhados da Bíblia, não como o primeiro profeta levantado pelo Senhor, porque antes dele a gente percebe aqui a vida de Elias e Eliseu, mas como o primeiro homem levantado pelo Senhor relacionado aos livros da Bíblia. Joel então é levantado e ele prega no Reino do Sul, por volta ali do ano 835 a 796 a.C., e ele prega ali na cidade de Jerusalém. A gente percebe isso lendo o livro, quando ele fala ao povo de Sião. Quando ele se dirige a Jerusalém, através do monte onde Jerusalém estava situada, que era o Monte Sião. Era o costume dos judeus se dirigir a Jerusalém com o nome Sião. Então, ele continua no seu livro falando: é em Sião que soará o alarme do juízo de Deus. Ou seja, olha só, Deus vai trazer um juízo para vocês. Vai começar por Sião, por Jerusalém. O cativeiro de Judá e Jerusalém vai ter um fim. Ele também traz essa promessa no último capítulo, porque o livro ele vai trabalhar 3 capítulos. Então, ele fala isso, né? O cativeiro de Judá e Jerusalém vai ter um fim, o Senhor vai dar um fim nesse cativeiro, tem uma esperança. E o nome Joel significa o Senhor é Deus. O seu nome ele traz um ensinamento da sua pregação. Okay? O nome de Joel, o Senhor é Deus, vai mostrar para os israelitas e para as nações vizinhas quem de fato é Deus. A gente entende, estudando o livro de Joel, que Deus é o único Deus verdadeiro. Yahvé, o Deus da Bíblia. E que não há vários deuses. E que Deus é Ele quem governa a história.
É Ele que tem poder sobre a natureza. É Ele que tem poder sobre as nações. Então é sobre isso que o livro de Joel ele vai trabalhar. Então o livro ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte mais pesada, onde Deus ele vai apresentar sua ira com o pecado do povo. E Joel, através da sua pregação, ele vai pronunciar essa ira de Deus. E junto com esse pronunciamento, há também um chamado. O povo é chamado a abandonar os seus pecados e a se arrepender diante do Senhor. Essa é a primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o versículo 17 do capítulo 2. E a segunda parte ela vai mostrar que Deus, apesar de ficar irado com o pecado do povo, ele é apresentado como um Deus amoroso, paciente, um Deus misericordioso que perdoa a quem se arrepende. Então, do versículo 18 até o versículo 21 do capítulo 3 é retratado essa perspectiva do amor e misericórdia de Deus. Então, Deus ali, ele se apresenta como Deus que procura, defende e faz prosperar o seu povo, claro, se o povo voltar para ele em arrependimento. Perceba como isso é interessante. O nosso papel na pregação do Evangelho é apresentar quem de fato Deus é. E não ali obscurecer alguns atributos de Deus para agradar as pessoas. A gente precisa mostrar que Deus, ele detesta o pecado. Deus anseia por um povo arrependido. Deus, ele vai sim trazer justiça e julgamento sobre pecadores, sobre pessoas que não se arrependem. Mas que há uma esperança. A esperança é que esse Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é paciente. E ele traz perdão, misericórdia e benevolência para aquelas pessoas que se arrependem. Joel ele traz um conteúdo para a sua mensagem. A gente percebe que Deus ele não deixa passar despercebido o pecado do povo. Ele envia o seu juízo. Ele envia sobre o seu juízo sobre um povo que não se arrepende, sobre um povo que trata Deus como um Deus pagão, como um Deus qualquer, um Deus que eles adoravam. Então, o pecado do povo, ali a gente pode perceber que o povo pecava muito em relação ao culto. Havia uma corrupção no culto prestado ao Senhor. Mas parecia um circo do que realmente um culto verdadeiro. As pessoas não respeitavam o culto a Deus ali. Os sacerdotes eram negligentes no ensino da palavra, na liturgia do culto prestado a Deus, onde eles lideravam todo o ritual. Então, haviam participantes até nos cultos embriagados, e algumas práticas pagãs eram adotadas ali no culto prestado ao Senhor. Então, Deus, para punir o povo, ele envia o seu juízo através de alguns fenômenos biológicos, como, por exemplo, a praga de gafanhotos. Então, ele levanta esses insetos para que eles cheguem a Israel e devastem a terra, a vegetação da terra. E não somente isso, ele também seca as fontes de água. Israel enfrenta uma seca e, consequentemente, enfrenta queimadas. Então, a terra é devastada, as plantas elas sofrem com isso, consequentemente, o homem em relação à sua alimentação e também os animais como o gado. Então, Deus ele tem um propósito enviando esse juízo. E quer ensinar o povo que a praga de gafanhotos, a seca e o fogo, que trouxeram ruínas para a terra, ela tem um propósito.
Esse propósito é chamar o povo ao arrependimento e mostrar que vai ser muito pior do que isso se esse povo não se arrepender. Que essa praga de gafanhotos, seca e fogo apontava para uma devastação muito maior que seria trazida por nações inimigas. Okay? Então essa foi uma forma didática de Deus ensinar Israel. Então, essa praga de gafanhotos, ela representa um julgamento e um aviso do dia do Senhor. Realmente Deus estava mostrando como seria o dia do julgamento de Deus. Perceba que os gafanhotos chegam, mas é um prenúncio do dia do julgamento do Senhor. Então, se o povo se arrependesse, eles seriam libertos da praga. E ali, consequentemente, eles iriam desfrutar de prosperidade, de libertação do poder do inimigo das nações que oprimiam Israel, como, por exemplo, o Egito. Okay? Então, depois da libertação, Deus habitará no meio do seu povo. Então, depois que o povo experimentasse a libertação, o povo se arrependesse, o povo usufruísse de prosperidade material na terra, Deus habitaria no meio do seu povo. Deus, então, receberia a oração deles. Deus, então, receberia o culto prestado a ele. Então, eu queria que você pensasse aí de onde você está, se você se deparasse com uma nuvem de gafanhotos aqui em Teresina, uma nuvem mais ou menos com 500 mil gafanhotos passando por cima da sua casa, do seu apartamento. Qual seria a sua reação e qual seria a sua interpretação? Você classificaria esse evento assustador como um fenômeno biológico ou como um fenômeno escatológico que aponta para a volta de Cristo? Claro que a gente ficaria assustado com a quantidade de gafanhotos desses, né? Porque a gente percebe que uma nuvem ela pode ter centenas, milhares ou até milhões de gafanhotos, e o comum é que ela chegue próximo da primeira casa de milhão. Mas qual seria a sua interpretação? Seria um fenômeno biológico ou um fenômeno escatológico? Então a gente está aqui para estudar esse fenômeno enviado por Deus. A gente precisa entender que nuvens de gafanhotos, elas acontecem de forma natural, elas são às vezes frequentes em alguns países, ok? E essa nuvem se forma com um aumento exagerado desses insetos em uma determinada região. Então, esse agrupamento de gafanhotos a gente dá o nome de polulação. Okay? Muitas vezes esse exagerado agrupamento acontece porque esses insetos eles encontram condições favoráveis para se alimentar e se reproduzir. E geralmente essas condições são oferecidas porque ali existe um clima quente e seco, que eles gostam para se reproduzir, e não tem uma quantidade de predadores suficiente para devorar esses insetos. Então, o que acontece com o aumento desses gafanhotos? O que vai acontecer é que os alimentos ali disponíveis para eles se alimentarem vai entrar em escassez. E eles então começam a viajar, ok? À procura de alimento. Então vem aí a formação dessas nuvens de gafanhoto no céu. A solução que eles têm para isso é realmente viajar em busca de alimento. Quais são os prejuízos? Devastações de pastagens e lavouras. Então ele está em viagem e pode percorrer até 150 km por dia. Olha que interessante, né? Então, qual é a estratégia que o governo dos países utilizam para combater essa nuvem de gafanhotos? Eles vão ali desenvolver produtos químicos e biológicos através da aviação agrícola para
então matar esses insetos e diminuir esses prejuízos provocados por eles. Então entenda que o fenômeno de nuvem de gafanhotos, ele sempre existiu e ele sempre vai existir, ok? Então, esse é um fenômeno biológico, é um fenômeno natural e foi um fenômeno que aconteceu na nação de Israel, mas que foi um fenômeno provocado por Deus. Deus enviou aqueles gafanhotos ali. Aqueles gafanhotos marcharam por ordem de Deus. Eles aproveitaram para destruir ali as lavouras e as pastagens de Israel. Mas Deus ele queria trazer um ensinamento para aquele povo. Que se aquele povo não se arrependesse, ali, o que aconteceria? Haveria uma devastação muito maior do que aquela devastação provocada pelos gafanhotos. Okay? Então era um prenúncio que as nações inimigas poderiam invadir Israel. Prenúncio do juízo de Deus. Então, essa é a interpretação correta. Ok? Então, você percebe que Joel não falou apenas de nuvem de gafanhotos, ele falou também que viria seca e viria queimadas. Então, se um dia a gente presenciar essa nuvem de gafanhotos, não há o que temer em relação às profecias escatológicas, porque Deus usou esse fenômeno biológico no tempo de Joel para dizer o quê? Que o juízo que viria sobre Israel ele seria assustador. Tão assustador como a chegada de uma nuvem com milhões de gafanhotos. Os gafanhotos chegam, eles devoram as paisagens. E além de devorar, eles defecam e eles ali fazem a sua necessidade fisiológica, deixando o ambiente mais estragado, com um certo odor desagradável. Então perceba o que é que Deus queria ensinar à nação. Olha só, se vocês não se arrependerem, vocês sofrerão um juízo devastador. Assim como os gafanhotos chegam para destruir as paisagens e lavouras de vocês, assim chegará uma nação inimiga para arrasar a terra. Então essa é a interpretação que seria mais correta e esse é o ensinamento que Deus queria trazer para o seu povo. Perceba também que Joel ele profetiza sobre a lua de sangue. Ele diz assim, o sol se tornará em trevas, ou seja, a população, os habitantes não conseguiriam enxergar a luz do sol. E a lua ficará vermelha como sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então essa é uma linguagem apocalíptica, que João utiliza ela no capítulo 6 de Apocalipse. Então no capítulo 6, você vai ver que o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ele abre o sexto selo, que significa os acontecimentos antes da vinda do Senhor. Ok? Então, o que acontece? Quando o Cordeiro abre o sexto selo, você percebe que há um grande terremoto. O céu fica em trevas. A lua também ficou vermelha como sangue, e estrelas caíram sobre a terra, e as montanhas e ilhas foram abaladas. E João chega a dizer que o céu vai ficar tão escuro como o tecido de crina negra. Então perceba mais um fenômeno acontecendo. Perceba que um fenômeno não acontece de forma isolada. Lá em Israel aconteceu o quê? Os gafanhotos chegaram, mas não foram só os gafanhotos. Foi o fogo e a seca. E além disso, foi também, ele prometeu sobre a lua de sangue. Então perceba que João fala que o céu ele vai ficar tão escuro, mas tão escuro, que vai parecer uma crina
um tecido de crina negra. Olha só esse tecido aqui para você observar aqui como que era. Então, o que é um tecido de crina negra? Ele é um saco, um tecido feito de pele preta de cabra, ok? De pelo preto de cabra. Então, geralmente as pessoas utilizavam esse tecido quando elas estavam enlutadas, quando algum parente morria. Então, elas ficavam tristes e utilizavam esse tecido em dia de luto. Então, qual a interpretação mais correta para a questão de trevas no dia do juízo do Senhor? É que o dia da ira de Deus, o dia que o Senhor derramar o seu juízo, ele vai ser um dia de lamento, ele vai ser um dia de tristeza, ele vai ser um dia de luto para as pessoas que não quiseram se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. E eles vão chorar o seu juízo, o juízo que eles irão experimentar. Sempre quando o sol escurece, sempre quando o profeta traz a linguagem do escurecimento do sol, ele quer trazer algo sobre o sinal do juízo de Deus. É como se ele dissesse, olha só, o dia do juízo do Senhor será um dia de trevas. Como é um dia de trevas? Como seria se você andasse no centro de Teresina à noite, sem nenhuma luz, só você nesse centro, caminhando a pé? Seria algo assustador, algo escuro. Então, realmente, isso que Joel quer ensinar. O dia do Senhor vai ser um dia assustador, onde você estará inseguro, onde não haverá segurança para os que não creem, onde não haverá segurança para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Vai ser um dia de luto. Okay? Então, a lua de sangue, que é outro fenômeno que Joel profetiza, ela também é um fenômeno físico. Então, se você perceber, a lua de sangue, a lua ela pode ficar vermelha em 3 situações. Quando ocorre um eclipse lunar, ok? Certo? Onde o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Ali a Lua recebe a sombra da Terra e, consequentemente, essa sombra provoca uma cor vermelha na Lua. E também, quando a Lua aparece próximo ao horizonte, certo? É como se a Lua estivesse tocando o mar ou a Terra, que o horizonte é uma linha imaginária. Quando acontece isso, a luz refletida pela Lua penetra na atmosfera e as cores de baixa frequência sofrem menos dispersão que as demais, como no caso da luz vermelha. Então, outra situação em que a Lua pode apresentar uma cor avermelhada é quando partículas das queimadas se espalham e ali a luz vermelha ela passa a predominar, né? Essas partículas elas vão se espalham parte da luz branca e azul, e a luz vermelha começa a predominar aí por causa dessas queimadas. Então são nesses 3 motivos aí que a vermelhidão da luz está embasada, certo? Então aqui para você entender melhor, o fenômeno de eclipse lunar que provoca a cor vermelha da luz é um fenômeno físico, um fenômeno que sempre aconteceu, acontece com mais frequência em outros planetas, porque em outros planetas há uma quantidade maior de luas, certo? Então acontece com mais frequência. Perceba que o eclipse lunar acontece quando a Lua passa da sombra da Terra, que está posicionada em frente ao Sol. Eles estão aqui bem alinhados. Nem sempre isso acontece por quê? Porque o natural é esses astros não estarem alinhados no sistema solar. Quando eles ficam bem alinhados é que ocorre esse eclipse. Perceba a Terra entre o Sol e a Lua, por causa
desse alinhamento, há uma geração de sombra. Quando a Lua está posicionada em frente à Terra, ela acaba recebendo essa sombra, o que provoca essa coloração avermelhada referente ao reflexo dos raios solares na nossa atmosfera. Okay? Então a Lua ela dá uma volta na Terra todos os meses, se alinha com o Sol e a Terra sempre que está cheia ou nova. É isso que acontece. Ok? Então, a gente tem também o eclipse solar, que aqui agora é a Lua que vai ficar entre a Terra e o Sol, certo? Nesse alinhamento. E quando a Lua está alinhada com o Sol e com a Terra, ela também acaba provocando uma sombra. E parte do planeta, quando passa por essa sombra, vai perceber que o Sol ele está ali coberto pela Lua. Então ocorre então um eclipse solar, certo? Então perceba que no dia do Senhor vai haver tanto possível eclipse solar como um eclipse lunar. Só que, fisicamente falando, não dá para os dois ocorrerem ao mesmo tempo. Porque um desses astros aí, eles precisam ficar entre os outros dois. Então, ou a Lua está entre o Sol e a Terra, ou a Terra está entre o Sol e a Lua, para ocorrer o fenômeno do eclipse solar ou eclipse lunar. Então, realmente vai ser um milagre produzido pelo Senhor, que tanto a Lua esteja com cor de sangue, como também o Sol esteja em trevas. Certo? Então, qual a interpretação desses fenômenos quando a gente vê? Quando a gente vê esses fenômenos no céu, a gente não precisa se assustar ou afirmar que está próximo à vinda do Senhor, porque sempre isso ocorreu, certo? Então é um fenômeno físico, regido pelas leis de movimento da Terra e da Lua. Também é muito usado na literatura apocalíptica para se referir como será o dia do Senhor. Então, o que é que o eclipse lunar e o eclipse solar lembra? Lembra algo sombrio, lembra trevas. O Senhor será dessa forma. Porque será um dia sombrio, será um dia de trevas para aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Não cabe a gente se apavorar por esses fenômenos acontecerem. Cabe a gente glorificar o Senhor e lembrar. No dia que ocorreu um eclipse lunar, um eclipse solar, lembrar do dia do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo voltará. E esse dia Deus fará justiça com o seu povo e com aqueles que não creram em Jesus. Olha só como se dá o julgamento e o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Você percebe aqui que Deus ele começa a devastar a terra pelos gafanhotos, consequentemente as videiras e as figueiras são arrasadas. Se as plantações sofrem prejuízo, consequentemente há um impacto prestado ao Senhor. Há ofertas de cereal, certo? Elas foram eliminadas do templo. Deus ensina algo com isso. Deus eliminou essas ofertas de cereal justamente porque o povo oferecia essas ofertas, mas no seu dia a dia não mostrava atitudes santas e de arrependimento. Se Deus estivesse ensinando o povo, eu não quero as ofertas de cereais de vocês primeiro. Eu quero primeiramente é que vocês se arrependam dos seus pecados. Eu quero primeiramente é que vocês vivam uma vida santa diante de mim. Depois, quando vocês se arrependerem, vocês podem ofertar alguma coisa no templo.
A vinha seca, a figueira seca. Aliás, os campos são arruinados aqui. Os campos são arruinados e a terra seca. O trigo destruído, o vinho e o azeite ficam em falta. A vinha seca e a figueira seca. Então, todas as árvores do campo secaram. E mais ainda secou-se a alegria dos homens. O fogo devorou as pastagens. Os canais de água secaram. Olha só, Deus movendo a natureza para punir o povo. Então, gados e ovelhas sem pastos, sementes secas debaixo da terra. Então, olha só a revelação progressiva do dia do Senhor. O que é uma revelação progressiva? É algo que Deus revela ao seu povo, que tem um ensinamento para aquele momento, mas que tem outros ensinamentos que vão ficando mais claros ao passar dos anos. Então, isso é uma revelação progressiva. Essa revelação, ela progride, ela aumenta de tamanho, ok? E de entendimento. A primeira coisa que Deus revelou, o juízo através dos gafanhotos. Então, Deus ele envia gafanhotos, insetos, não são demônios, são insetos. Deus moveu aqueles gafanhotos. Só que mais à frente, o juízo dos gafanhotos, ele apontava para algo maior, que aconteceria lá na frente, que seriam nações vizinhas e inimigas oprimindo Israel por causa do seu pecado. E essa revelação dos gafanhotos, essa revelação das nações vizinhas oprimindo o povo de Deus, ela nos traz uma revelação maior que acontecerá na volta de Jesus Cristo, que é o julgamento de Deus daqueles que não se arrependeram. Ok? Então, o livro de Jonas, o de Joel, ele traz um chamado ao arrependimento. Deus diz: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, canto, se arrependam dos seus pecados. Mostra que Deus é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor para com aqueles que se arrependem. Como será o dia do Senhor para os arrependidos? Será um dia de bênção, de restauração, tanto material como espiritual, para o povo de Israel. Então, seria isso, se o povo se arrependesse. Como seria para aqueles de coração puro? Seria um dia de juízo, um dia de vingança, seria um dia de trevas, sombrio, assustador, um dia de condenação. Então, qual a teologia do profeta? O livro de Joel vai mostrar que Deus ele é soberano sobre a natureza. Você percebe que ele dá ordens e a natureza obedece. Então, o livro também é utilizado para fazer uma comparação de Deus com Baal, porque o povo cria que as lavouras tinham sucesso, os animais se reproduziam por causa que Baal abençoava. Quando Deus envia a seca, quando Deus toca nas lavouras, quando Deus toca nas fontes de água, quando Deus faz os animais sofrerem com isso, ele está mostrando que Baal não existe, que ele é o único Deus. Ok? Joel vê a invasão dos gafanhotos, a seca severa, a devastação do fogo como obras do julgamento do Senhor. Então é o Senhor que seca as fontes. É o Senhor que envia os gafanhotos, eles marcham em obediência ao Senhor. Então, o Senhor ele tem domínio sobre a natureza. Ele faz a chuva chegar e a chuva cessar. Ele faz as árvores nascerem e depois ele derruba essas árvores. Ele tem domínio sobre a natureza. O arrependimento, Joel vai mostrar que é o caminho para a misericórdia de Deus. Quem é chamado ao arrependimento? São as três classes mais importantes da sociedade.
sacerdotes, que são os líderes religiosos, as autoridades, certo? Políticas, todos os habitantes do país. E perceba que para uma nação estar saudável diante do Senhor e desfrutar das bênçãos do Senhor, essa nação ela precisa se arrepender, a começar pelos líderes religiosos dessas nações. Depois, os políticos dessas nações. Pois todos os habitantes do país. Então, o povo, para desfrutar das bênçãos do Senhor, ele precisa ser um povo arrependido. Então, não dá para a gente sonhar com um Brasil melhor, um Brasil abençoado, se os nossos líderes religiosos são corruptos e também apresentem aí falta de caráter. Assim também como as nossas autoridades políticas. E também a gente em nosso dia a dia, no nosso trabalho, na universidade, em nossos negócios, se nós não vivemos uma vida de arrependimento, nós não desfrutaremos das bênçãos do Senhor. Uma nação abençoada é uma nação onde os líderes religiosos são honestos, eles têm caráter, onde os políticos não são corruptos, eles gastam aquilo que eles precisam gastar para o bem do povo, ganham somente o que eles precisam ganhar e os habitantes, nas atitudes do dia a dia, no negócio, nos relacionamentos, no casamento, na vida universitária, eles também demonstram arrependimento e caráter. A consequência do arrependimento, Joel fala, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Quando é que Deus vai ter piedade e zelo pelo Brasil? A gente viver uma vida de arrependimento. Okay? O que Deus disse para nós é o que ele disse para Israel. Rasguem o coração e não as vestes de vocês. Se arrependam de forma sincera, não de forma exterior, mas de forma sincera. Então, a consequência do arrependimento, não tenham medo, animais do campo. Deus fala até com os animais aqui, né? Pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Deus lhe envia muitas chuvas. Quem é que envia chuva? O Senhor. As eiras, local onde se batia o trigo, ficarão cheias de trigo. Os barris ficarão cheios de vinho, de azeite. Perceba que até o vinho seria ali enviado pelo Senhor através ali das videiras, né, que produziriam muitas uvas para a produção de vinho. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, seu Deus. Alegrem-se no Senhor. O livro de Joel ele vai mostrar também que a salvação ela é somente pela graça. Então, Joel chega a falar, olha só, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Pedro vai usar isso na sua pregação ali no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Vai citar essa mesma frase que Joel citou. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Para uma pessoa ser salva, ela precisa invocar o nome do Senhor em arrependimento. Clamar pelo Senhor. Pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Ou também usa essa frase Romanos capítulo 10. Assim como a salvação da destruição do povo de Jerusalém era através de um arrependimento verdadeiro, assim também é a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. É somente pelo arrependimento. Invocar aqui não é só clamar o nome de Deus verbalmente. Invocar aqui é se dirigir a Deus desesperadamente, clamando por perdão.
O Joel ele também profetiza a descida do Espírito Santo para habitar em todo aquele que se arrepende, em todo aquele que crê. Ele diz, e depois disso o quê? Depois do que vocês se arrependerem, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O Espírito Santo ele é prometido não somente aos judeus, ele é prometido a toda raça, a toda tribo, a toda nação. Os judeus tiveram dificuldade de entender isso porque eles pensavam que a salvação era somente para Israel. Seus filhos profetizarão, velhos terão sonhos e jovens terão visões. Sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito. Então, o que Joel fala aqui? O Espírito seria derramado em velhos, em jovens, em homens, em mulheres, em senhores e servos. Seria para toda classe social. Prometeu restaurar também a sua criação. E de os montes gotejarão vinho novo. O vinho novo representa alegria plena. As colinas, ou seja, das montanhas, manará leite. Leite. Lembra? Satisfação plena, ou seja, um povo diante do Senhor terá alegria plena e satisfação plena. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Então, Romanos 8 fala que a criação, um dia ela será restaurada. Certo? A criação será restaurada. Deus fará justiça ao seu povo. Povo perseguido e oprimido pelas nações vizinhas, Deus um dia trará justiça. Ele fala aí do Egito. Olha só, o Egito será desolado e Edom arrasado por causa da sua maldade contra o povo de Deus. Todas as nações que oprimiam o povo de Deus, elas seriam arrasadas. Isso aponta também ao juízo de Deus sobre todas aquelas pessoas que perseguiram ou que perseguem a igreja nos dias de hoje, através de notícias falsas, de deboche, de zombaria, perseguição física, como prisão, como assassinato, e como as pessoas elas não conseguem se desenvolver no mercado de trabalho porque é cristã. Então Deus ele trará justiça sobre essa forma de perseguição e opressão do povo de Deus, essas pessoas. Então Judá será habitada para sempre, Jerusalém por todas as gerações. É isso que vai acontecer. Então, ele promete aqui que sempre Judá e Jerusalém terão a habitação do seu povo. Okay? O povo então vai ser poupado, liberto e glorificado. Deus lhe purificará o seu povo. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu perdoarei. Certo? Então Deus ele perdoa o seu povo em arrependimento, que apontava também para o perdão dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro. E Deus habitará eternamente com o seu povo. Joel fala, o Senhor habitará em Sião. Ok? Então, o povo ia se arrepender, consequentemente desfrutar da presença de Deus em seu meio, Deus aceitando então suas orações e o culto prestado a ele. Essa promessa apontava para algo bem maior, onde todas as nações que creram em Jesus habitarão eternamente na sua presença. Diz Hebreus 12, 22. Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do povo de Deus. Esse foi o estudo do profeta Joel. Nós vamos agora para o nosso amigo e profeta Jonas. Jonas é um profeta muito singular. E é muito interessante a história desse profeta, e você conhece muito bem a sua história.
a gente percebe aqui é que o seu nome significa pomba, em hebraico, Yoná. E se você olhar esse gráfico didático, você percebe que o nome de Jonatas não está do seu lado esquerdo, no Reino do Sul, mas sim no Reino do Norte, onde ele foi contemporâneo de Amós e de Oséias. Então, ao mesmo tempo que Amós e Oséias estavam pregando, Jonas também estava dirigindo a sua mensagem ali no reino de Israel. Ele era de uma cidade chamada de Gat-Hefê, tribo de Zebulon, ali próximo à cidade de Nazaré. Ele era galileu. E o período da sua pregação foi durante o reinado do rei mais proeminente do Reino do Norte, que foi Jeroboão II, onde o povo desfrutou de uma prosperidade material e financeira, pelo menos a maioria, da elite, 41 anos. Ali mais ou menos por volta de 793 a 753 a.C. Ou no Reino do Norte, Jonas. O reinado de Jeroboão foi marcado por essa prosperidade financeira. Ele experimentou várias conquistas militares. Ele tinha paz nas fronteiras com os outros países. Só que, por outro lado, a nação também, pelo menos os habitantes mais pobres, eles experimentaram uma opressão econômica, onde os mais fortes prevaleciam sobre os mais fracos. Os ricos prevaleciam sobre os pobres. Havia uma exploração exagerada das pessoas de classe baixa. Ele também experimentou um momento de imoralidade, onde eles participavam de cultos pagãos e ali se relacionavam sexualmente com as prostitutas pagãs. Haviam trocas de casais, jovens eram oferecidas para se prostituírem nesses cultos. E também houve apostasia religiosa. Apostasia significa o abandono da fé. Eles abandonaram a fé no Senhor para seguir os ensinamentos pagãos ao ponto de oferecerem os seus próprios filhos queimados aos deuses cananeus. Perceba como a época de Jonas era sombria e Deus levanta ele para pregar na época de Jeroboão II. Você percebe também, se você estudar o livro de Amós, que é contemporâneo de Jonas, ele vai justamente pregar sobre o pecado do povo, mostrando aí a ganância insaciável dos poderosos, a opressão dos pobres pelos ricos e pelos juízes, e a corrupção dos valores morais, sendo que também o relacionamento de Deus estava sendo substituído por uma prática religiosa vazia e sem vida. Era isso que o profeta Amós trazia para o povo de Israel com sua mensagem. Então, a vida de Jonas é muito interessante porque ele é o único profeta comissionado a pregar aos gentios. Todos os outros profetas eles pregam para Israel, para Judá. Mas Jonas também pregava ali no Reino do Norte. Ele é levantado por Deus para pregar aos gentios. E Jonas é um profeta patriota. Ele ama exageradamente Israel. E ele odeia a nação a quem Deus designou para ele levar a mensagem. Nínive, capital da Síria. Então, a missão de Jonas era pregar ali para esses habitantes. Naquela época que Deus levantou Jonas, Nínive era a maior cidade do mundo naquele tempo. Então, você vai perceber, estudando o livro de Jonas, que Deus quer nos ensinar algo. Quer também ensinar algo para Jonas e para os judeus. Quer nos mostrar que o seu amor e o seu perdão não se limita ao povo de Israel,
mas ele se estende a todos os gentios, a todas as nações. É por isso que o Evangelho chegou no Piauí, em Teresina, até você. Jonas não quer pegar o povo de Nínive, porque o povo de Nínive era um povo pagão, era um povo opressor, era inimigo de Israel. Um povo que arrasava as nações, que matavam mulheres, que matavam crianças, idosos. Jonas odeia Nínive, Jonas odeia a Assíria. Ele entende que se ele for pregar a essa nação, esse povo vai se arrepender. É exatamente isso que ele não quer. Então, o livro vai falar também sobre salvação. E vai mostrar que a salvação ela é um presente do Senhor. Um presente esse oferecido a todos os povos. Então, Jonas não quer que essa salvação chegue na Assíria, ele quer fugir. Ele não está fugindo com medo de Deus, ele foge por causa da misericórdia de Deus. Ele prefere morrer do que ver os ninivitas perdoados. Justamente por causa disso. Os judeus consideravam os ninivitas, os assírios, inimigos. De fato, eles eram inimigos. Só que eles tinham uma visão errada, considerando eles indignos da salvação. É como se somente os judeus fossem dignos. Na verdade, ninguém é digno da salvação. A salvação ela é um presente merecido. E ele foi o único pregador que ficou triste com o sucesso da sua pregação. Isso é muito irônico. O pregador pregar e ficar triste porque as pessoas se converteram, porque ele não quer que aquelas pessoas se convertam. É mais ou menos como se você odiasse muito uma pessoa, você percebesse que essa pessoa mudou, agora ela é uma pessoa santa diante do Senhor, uma pessoa com um caráter transformado. Lá no fundo a gente diz, fez tudo errado, agora só quer ser santo. Mais ou menos isso que Jonas dizia, era impossível a Síria experimentar a santidade. É impossível eles se arrependerem, eles mudarem. Certo? Então, a salvação é um presente do Senhor. Esse presente é recebido pela fé e não pelas obras, porque nenhuma obra dos ninivitas era agradável aos olhos do Senhor. Eles eram pagãos, eles eram perversos, eles eram idólatras. Então, a salvação ela vem da misericórdia de Deus e não pelo nosso mérito. Então, através das suas obras, eles jamais seriam salvos. Então, Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que ele envia um mensageiro a pregar a esses incrédulos, a pregar a esses zombadores, esses inimigos do povo de Deus. Eles se arrependem e são salvos. Deus, ironicamente, envia uma pessoa que nem queria ir. Ele poderia ter levantado uma outra pessoa, mas ele enviou uma pessoa que nem queria ir ali. A verdade central do livro é que ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. A salvação da nossa alma não pertence às nossas boas atitudes. A salvação das nossas almas pertence à obra de Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário. Então, o livro ele vai mostrar quem é Deus. Deus ele é santo. Ele não pode tolerar o mal. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas que Deus ele não tolera o pecado. Ele é misericordioso, ele é amoroso, mas ele não tolera o pecado e o pecador que não se arrepende. Ele traz o seu juízo. Okay? Ele envia Jonas para mostrar que aquele povo seria condenado, destruído, se eles não se arrependessem. E Jonas diz, eu que vou para ali, que eles morram. Porque se eu trazer essa mensagem, eles vão se arrepender e o Senhor vai perdoar eles.
Jonas não podia ir, porque sabia que Deus ia destruir aquele povo. Deus não brinca com o pecado. Deus não é um bobalhão. Então, o pecado sempre provoca a ira de Deus, ou seja, dos ímpios, ou seja, da igreja. Deus sempre vai ficar irado com o pecado. Deus é quem governa a história e ninguém pode impedir os seus planos. Você percebe que Jonas tentou fugir, mas ele vai atrás de Jonas através da tempestade. Quando Jonas é jogado ao mar pelos marinheiros pagãos, Deus então faz cessar o vento. E ali Deus captura com um grande peixe para engoli-lo e depois vomitá-lo ali na cidade de Nínive. Perceba que a tradução mais correta é grande peixe, não a baleia. Okay? Então essa é a tradução mais correta. Possivelmente foi um grande peixe que engoliu Jonas e não uma baleia. Certo? Então é Deus quem faz a planta nascer e morrer sobre a cabeça de Jonas. É Ele quem faz isso. Ele envia uma planta, essa planta nasce, Jonas é protegido do sol, depois ele envia um verme para cortar a planta, Jonas fica irado com isso, porque ele sente pena da planta, Deus traz uma lição, como uma facada na sua alma, uma espada na sua alma. Você está triste porque eu destruí essa planta que nasceu e morreu da noite para o dia, mas não conseguem ter misericórdia de uma nação com 150 mil habitantes. Então, foi um grande ensinamento para Jonas. Muitas vezes a gente dá mais valor às coisas materiais e até a animais do que a pessoas. A gente se entristece mais com a morte de um animal do que com a morte de um pecador. A gente lamenta mais a enfermidade de um animal do que a enfermidade de uma pessoa. E a gente até talvez quer que aquela pessoa fique mais enferma ainda, se for um político corrupto, uma pessoa que fez algo errado. É o próprio Deus que abre o coração dos ninivitas em arrependimento. Ele é o dono da salvação, é Ele quem convence. Então, Deus é misericordioso. Então, Ele nos fica exatamente desgostoso com Deus por causa disso. Por causa da misericórdia de Deus. Então, o próprio Deus, Ele não odeia os inimigos de Israel, mas vai atrás dele para salvá-los. E Jonas também nos ensina que ninguém pode fugir de Deus. Olha só como isso é interessante. Jonas estava aqui na sua cidade, Gat-Rasser. Okay? Deus diz, olha só, Jonas, eu tenho uma missão para você. E aí, eu quero que você vá a Nínive e pregar que aquele povo se arrependa, porque senão eu vou destruí-los. E aí, Jonas não quer ir para Nínive, ele quer ir para Tarsis. E ele vai então para o porto de Jope, uma outra cidade, pega um navio para ir para Tarsis, que hoje é a Espanha, que naquela época era considerada o fim do mundo, por ser um lugar muito distante. A viagem aqui era mais ou menos um ano de viagem. Okay? Ele paga para viajar durante um ano. Algo curioso é que o livro não fala se Jonas era casado ou era solteiro, porque se ele fosse casado, ele ia apresentar um grande problema. Uma coisa que o livro não deixa claro, se ele fosse casado, o livro não fala que ele estava levando a sua família. Então, cometeu uma loucura em deixar a esposa, talvez os filhos, em casa. Ele ia fazer uma viagem de um ano para ir, não sabia quanto tempo iria ficar lá, e para voltar seria mais outro ano. Então seriam pelo menos 2 anos aí
viagem fora de casa, mas a Bíblia não fala se ele era casado ou se ele era solteiro. O que acontece é que ele tentou fugir de Deus, pagou por uma viagem de um ano, todo esse dinheiro investido nessa viagem foi por água abaixo, porque o Senhor pegou no meio do mar. Jonas gastou o seu dinheiro para viajar de acordo com a sua vontade. Mas ele fez uma viagem de acordo com a vontade de Deus e ele não pagou nada. Às vezes, a gente quer patrocinar ou bancar a nossa vida para viver a nossa vontade, as nossas verdades também. E aí, se a gente quiser viver a nossa vontade, a nossa vida, nós vamos se responsabilizar por essa escolha. Mas quando a gente decide viver a vontade de Deus, aí Ele supre as nossas necessidades, certo? Ele nos sustenta, Ele nos dá força, Ele provê em nossa vida, tanto de forma espiritual como de forma material também. Olha que interessante, está aqui Gat-Hefer, que vai para Jope, porque Gat-Hefer não tinha porto, ele quer ir para Jope para pegar aqui o barco e fugir da vontade de Deus, porque ele não quer vir para Nínive. E aí ele aqui, em algum local, o barco ele é jogado fora do navio, porque ele queria ir para Taças. Você tem aqui a cidade de Jope, uma foto atual, olha só que foto bonita. Ok? Então, o livro vai falar também que a fidelidade de Deus é maior que a infidelidade do homem. Ele foi misericordioso não somente com os ninivitas, Deus foi misericordioso com um servo desobediente que não queria viver a sua vontade ou exercer a missão que ele entregou para esse servo fazer. Então, Deus ele foi misericordioso apesar de Jonas. Em vez de destruir-nos em nossas fraquezas, Deus ele nos restaura. Em vez de esmagar-nos por causa dos nossos fracassos, Deus nos ensina por intermédio desses fracassos. Isso que aconteceu com Jonas. Deus também ouve as nossas orações. Jonas orou no estômago da baleia ou de peixe. Deus ouviu as orações de Jonas. Deus ouviu o seu clamor e o libertou da morte. Os marinheiros também oraram para saber o porquê daquela tempestade. Deus mostrou aos marinheiros. Deus ouviu o clamor dos ninivitas e o salvou. Eu queria, para finalizar, eu queria verificar com você aqui duas coisas interessantes que acontecem no livro de Jonas. Primeiro é que os marinheiros usaram da sorte para encontrar Jonas e saber que o motivo daquela tempestade estava em sua pessoa. E Deus usou essa forma de lançar sorte. Jonas 1, capítulo 1, versículo 7. Só que algo interessante é que não foram os pagãos que descobriram Jonas. Na verdade, foi Deus quem entregou Jonas aos pagãos. Então, o que significa isso, lançar sorte? Pecado? Não é pecado? No Antigo Testamento, essa prática era muito comum entre o povo de Deus e Deus, em sua soberania, utilizava essa forma para responder ao povo. A forma de descobrir a vontade do Senhor ou tomar uma decisão. Então, lançar sortes não era contra a vontade de Deus. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículo 26, a gente vê os discípulos lançando sorte para descobrir quem iria substituir Judas. E ali a sorte bateu justamente em Matias, certo? Então as pessoas utilizavam isso como, por exemplo, para descobrir o pecado de Acã, onde o povo
sofreu uma derrota com as nações inimigas por causa do roubo de Acã, e ali tiraram sorte, descobriram que foi ele, para fazer as divisões da terra de Israel e também para Saul descobrir quem foi no meio do seu povo que deixou de jejuar. E ali eles descobriram que foi o filho dele, né, Jonathan, que se alimentou de mel através da sorte, né? Então, muitas vezes eles utilizavam as duas pedrinhas chamadas de Urim e Tumim. Ok? Deus permitia isso. O que você pode perguntar é: podemos lançar sorte hoje? Isso é pecado? E apesar de não ser um pecado naquela época, porque Deus ele até em sua soberania ajudava o povo a descobrir essa vontade, nós acreditamos que no dia de hoje a gente possui o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a tomar decisões. É a palavra do Senhor. É claro que não vai ser de uma forma tão específica como no livro de Jonatas e no caso de Matias, por exemplo, para escolher uma pessoa, mas Deus vai nos dar, através da sua palavra, princípios, por exemplo, como descobrir se uma pessoa ela tem um perfil para ser um pastor. Então, nós não precisamos lançar sorte para descobrir se essa pessoa tem um perfil para ser um pastor. A palavra de Deus vai nos trazer princípios que mostram que uma pessoa tem um perfil de pastor, tem um caráter de pastor, chamado para ser pastor. Entende? Deus não trabalha mais dessa forma. Deus trabalha através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Então, no cânon das Escrituras, Deus usou o seu Santo Espírito para dizer quais eram os livros inspirados e quais os livros que não eram inspirados. E ali, os estudiosos e servos do Senhor que, usados pelo Espírito Santo, classificaram os livros como inspirados e não inspirados, eles não lançaram sorte, esse livro vai ser inspirado, esse livro não vai ser. Eles foram orientados pelo Espírito Santo. E através de princípios bíblicos, eles classificaram os livros como inspirados ou não inspirados, através também da ação do Espírito Santo. Então, a outra coisa é: pode um homem ser engolido por um peixe e sobreviver? A gente tem aqui o James Bartley, que era um marinheiro britânico, que foi engolido por uma baleia e escapou com vida. E está tá aí no livro Strangers Than Science. Mais estranhos que a ciência, mais ou menos essa tradução de Frank Edwards. Então, muitas vezes o livro de Jonas é colocado em xeque por causa desse grande milagre que Deus realizou, de um homem passar 3 dias na barriga de um peixe, 3 noites. O próprio Senhor Jesus Cristo mata a charada. Se é ou não é um livro mitológico de Jonas. Jesus Cristo, ele dá autenticidade para o livro de Jonas quando ele mesmo fala do profeta. Ele diz: assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele fala da sua morte. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim eu morrerei, mas eu só ficarei 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irei ressuscitar. É isso que Jesus Cristo estava falando. Então, a gente tem aqui mais um caso de um homem que foi engolido por uma baleia, um pescador de lagosta, Jael Packard. Ele foi engolido por uma baleia jubarte na costa leste dos Estados Unidos e passou ali por
Foi 3 dias, não. Apenas 40 segundos na boca da baleia, depois ela cuspiu ele. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha sido edificado aqui com tudo que foi estudado aqui e que Deus possa abençoar a sua vida e continue perseverando. Okay? Não deixem os conteúdos atrasarem, certo? Fique ligado nas presenças, coloque a sua presença já no link, para você não esquecer. Anota o que você já assistiu, para você não se perder. Okay? E que Deus abençoe você e que você continue crescendo no conhecimento da palavra.